A Multifeira Brasil Mostra Brasil está de volta a Natal e tem novidade de tudo que é jeito. Da utilidade doméstica a artigos de decoração, do eletrodoméstico ao artesanato. Tem até as melhores oportunidades do mercado imobiliário. A maior multifeira voltou. É de 16 a 25 de agosto no Centro de Convenções, das 16 às 22 horas. Brasil Mostra Brasil. É só sucesso. Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar, Brasil. Está no ar Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Olá, internautas, telespectadoras e telespectadores, um forte abraço para você. Aqui é Canindé de França, apresentando mais um podcast do Potiguar Notícias. Nós queremos abraçar todas as nossas internautas, os telespectadores, a partir de Parnamirim, para todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte, do Brasil, e para aquelas e para aqueles que nos acompanham através das redes sociais, do PNTV Play e do @PotiguarNoticias_. Nós queremos aqui saudar a nossa rede de parceiras e a nossa rede de parceiros. Nós estamos chegando ao final do mês de agosto de 2024 e esse é um mês muito importante. Esse é um mês que tem uma marca, que tem uma referência no calendário em defesa da dignidade humana, notadamente da dignidade das mulheres, do respeito à vida e do respeito à sua dignidade. Nós estamos aqui fazendo referência a essa data calendarizada extremamente importante que é o Agosto Lilás. E nós vamos receber, para conversar aqui no podcast do Potiguar Notícia, nós vamos receber aqui uma mulher, nós vamos receber aqui Claudete Rosendo, né? Ela é petroleira aposentada, já está aqui na nossa bancada, ela é vice-diretora cultural do Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Estado do Rio Grande do Norte, o Sindipetro-RN, e ela vem dirigindo uma série de atividades, participando de uma série de eventos que tratam acerca do Agosto Lilás, do seu papel e da sua importância. Então, a nossa entrevistada, Claudete Rosendo, já está conosco aqui e nós vamos, em instantes, conversar com Claudete para saber mesmo qual é a importância dessa campanha, o que é preciso conversar com as mulheres, mas também conversar com os homens, conversar com todos os segmentos da sociedade acerca do direito à vida e principalmente do direito à dignidade da cidadania das mulheres parnamirinenses, potiguares, nordestinas, brasileiras, ou seja, de todas as mulheres como sujeito de direito, como pessoa, né, como é uma parte importante integrada na vida da sociedade. Afinal, o Brasil tem a sua maioria populacional de mulheres. O estado do Rio Grande do Norte, assim também, e o município de Parnamirim segue essa mesma trilha de uma maioria quantitativa de mulheres no cenário nacional, estadual e também no município de Parnamirim e na maioria dos municípios, não só das cidades, mas na maioria dos municípios, a presença das mulheres é numericamente majoritária. Então, nós vamos aqui conversar com a Claudete Rosendo e vamos aqui trocar algumas ideias, ouvir algumas opiniões, né, algumas formulações de quem participa, de quem constrói, de quem organiza e de quem está à frente desta importante campanha que é o Agosto Lilás, realizada este ano, exatamente visando enfrentar, interromper a violência e, sobretudo, o feminicídio, que é um gesto extremamente violento, desrespeitoso e afrontoso para a sociedade, mas principalmente para as mulheres do Brasil, do Rio Grande do Norte, do
município de Parnamirim e de todos os outros municípios do estado da federação. Então, nós vamos aqui, em instantes, fazer essa entrevista com a nossa convidada Claudete e nós queremos aqui chamar a nossa rede de parceiras, chamar aqui a nossa rede de parceiros que está organizada em todas as regiões do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos uma rede de parceiros, né, composta por várias emissoras que participam, que interagem, que divulgam, que apresentam sugestões, e essa rede de parceiros é exatamente aquela que faz com que o Potiguar Notícia, com suas informações, com a qualidade de suas notícias e, sobretudo, com o perfil elevado das suas entrevistadas e dos seus entrevistados, possa ser a continuidade de uma marca de referência no jornalismo e na comunicação potiguar. Por isso que a nossa rede de parceiros é extremamente importante, pela quantidade, pela localização geográfica em que ela se encontra, mas, sobretudo, pelo compromisso social que ela tem com a boa notícia e com a qualidade da informação. Que seja bem-vinda a nossa rede de parceiras e de parceiros. O podcast do Potiguar Notícias é jornalismo, a informação de qualidade com entrevistas e assuntos atuais. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, com transmissão ao vivo pelo YouTube e também nas emissoras de rádios parceiras. Cena TV, Web TV de Macaíba. 105 FM de Ceará-Mirim. FM Liberdade de Felipe Guerra. Macaíba FM de Macaíba. FM Flores de Jaçanã. FM Executivo de Nísia Floresta. FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante. Zona Norte FM da Zona Norte de Natal. Liberdade FM de Cerro Corá. Asas da Esperança de Mossoró. Santa Cruz FM de Santa Cruz. Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas. Pontal FM de Bahia Formosa. Princesa FM de São Bento do Trairi. Curimataú FM de Nova Cruz. Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos. Emissora Cidade FM de Apodi. Rádio Goianinha Web. Rádio Educativa Goianinha. TV Rádio Goianinha Web. Rádio Extremoz FM. Rádio Saudade Web de Ceará-Mirim. Rádio Serrano FM de Lagoa Nova. Nova Litorânea. Operando sua programação 24 horas por dia, via internet para todo o Brasil e para o mundo. Uma emissora com credibilidade e a marca Gerson Almeida, Nova Litorânea. Olá, internautas, telespectadoras e telespectadores. Nós estamos aqui na nossa bancada com a nossa ilustre convidada. Nós recebemos aqui com a maior alegria, com o maior prazer, Claudete Roseno, né, ela é petroleira, aposentada da Petrobras e é atual vice-diretora cultural do Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Estado do Rio Grande do Norte. Claudete, seja muito bem-vinda. E eu gostaria de começar a conversar com você, como nós sempre fazemos com as convidadas e os convidados, fazendo uma pergunta clássica. Quem é essa mulher, Claudete Roseno? Olá, obrigado, antes de tudo, pelo convite. Nos sentimos honrados de estar aqui no Potiguar Notícias, uma rede importante e de grande reverberação, né, no Brasil, em nome da população, de um modo geral. Eu vou me apresentar como eu gosto de me apresentar na ginecologia natural. Eu sou Claudete Roseno, filha de Marilene Roseno, neta de Maria Roseno. E na ginecologia natural, a gente aprende que precisamos honrar a nossa ancestralidade, porque, inclusive, faz muito sentido, porque se hoje ainda é muito difícil ser mulher, imagine em tempos atrás, né? Então, algumas mulheres, às vezes, têm problemas de relacionamento com a mãe, com a avó, mas a minha sugestão é que a gente perdoe, né? A gente pratique o perdão, a gente pratique também o auto-perdão, porque nós somos muito, muito cobradas, muito oprimidas e temos motivos para sermos bem problemáticas. Então, quando a gente consegue ser legal, a gente está
no lucro, né? E, bom, eu sou educadora física integrativa, e daí o meu viés da ginecologia natural, que em outra oportunidade eu gostaria de vir aqui falar sobre isso. Sou aposentada da Petrobras, onde trabalhei por mais de 30 anos, nos últimos 10 anos ou mais, coordenando projetos sociais, né? Então tenho uma larga experiência nessa área. Atualmente estou fazendo MBA em liderança, em gestão de liderança feminina na Unifacex. Sou vice-diretora cultural do Sindipetro e sou coordenadora do Coletivo de Mulheres Petroleiras do Rio Grande do Norte. Muito bem, nós estamos aqui com a nossa entrevistada, né, a Claudete Roseno, e a Claudete fala, né, da sua experiência como mulher, como trabalhadora, como cidadã, como a liderança sindical ativa, né? E, Claudete, nós estamos vivendo o mês de agosto. O mês de agosto é o mês no calendário, inclusive lançado recentemente pelo Ministério das Mulheres em âmbito nacional, uma campanha pelo feminicídio zero. Essa campanha foi lançada recentemente, né, pelo Ministério das Mulheres, e essa programação ela vai repercutindo também nos estados da federação, em alguns municípios do Brasil. Mas eu gostaria de começar esse diálogo aqui com você, e eu gostaria que você explicasse aqui para as telespectadoras, para os telespectadores, o que é o significado e qual a razão do Agosto Lilás. Você é uma mulher que tem uma vasta experiência de trabalho social, de organização, de participação em comunidades. O que é que significa o Agosto Lilás no calendário da luta e da vida e da preservação dos direitos da mulher brasileira? O que é que significa isso, Claudete? O Agosto Lilás é uma campanha muito importante de conscientização no combate à violência contra a mulher. E para falar do Agosto Lilás, é importante falar, inclusive, do Agosto do Feminicídio Zero. A gente precisa entender o que é feminicídio, tá? E aí é importante a gente falar da pirâmide do feminicídio para poder a gente entender onde a campanha Agosto Lilás vai repercutir num feminicídio zero. A pirâmide do feminicídio, ela mostra que a cada um volume de práticas, de atitudes, de comportamentos machistas, como piadas machistas, aquele que fala, aquele que ri, aquele que inventa palavrões sempre depreciando a mulher, filho disso, filho daquilo, corno, né, que aí reverbera, a mulher que é a errada. Então, existem várias ações nossas que elas são a base do feminicídio. Vamos dizer, para cada 1000 comportamentos machistas no dia a dia que parece inofensivo, você tem uma quantidade X de agressões verbais, e para essa quantidade de agressões verbais você tem uma quantidade de agressão física, e a partir da agressão física você tem o feminicídio, né? Um policial, inclusive, me falou que eu fui vítima de violência doméstica, né? E ele falou para mim o seguinte: nem toda mulher que apanha do marido, ela vai ser assassinada por ele. Mas toda aquela que foi assassinada por ele, antes ela passou pela agressão verbal, evoluiu para agressão física e chegou no assassinato da mulher. Claudete, você está fazendo referência a costumes, a valores, a essas referências que muitas vezes se entendem como gracejo, como piadas, mas também no repertório da música brasileira tem muitas músicas que depreciam
a dignidade humana, sobretudo essa questão das mulheres. Como é que você, nesse Agosto Lilás, examinando todo esse conjunto de referências e de valores que desclassificam as mulheres, oprime, constrange, cria um ambiente para a prática de violência. Como é que você examina essa questão da parte musical, da cultura depreciativa? Você, como mulher, como é que você vê esse tipo de ação que não pode nem se chamar de cultural? Como é que você vê isso? É bem interessante o que você está falando, porque às vezes a gente denomina as coisas e as pessoas não entendem por que a gente dá nome, né? Então, a essa prática de incentivar e todos os nossos ambientes ter abertura, acesso à música, à cultura de um modo geral, que é pejorativo para a mulher, a gente chama de um machismo estrutural, onde as instituições, onde as estruturas, elas favorecem essa desqualificação da mulher, né? E aí é onde tem o machismo cultural, é o nosso comportamento no dia a dia. Ele é praticado por homens, por mulheres, porque a gente faz no automático, a gente faz de forma, muitas vezes, inconsciente. A gente tem uma prática machista. Por exemplo, uma mãe que cria sua filha indo lavar a louça depois do almoço e os filhos vão assistir TV, isso é uma prática machista. A própria mãe que fica lá na cozinha, cuidando de tudo e não chama todo mundo para fazer uma coisa que é para todo mundo, ela está reproduzindo uma prática machista. E o machismo estrutural é quando uma empresa, uma instituição, a sociedade como um todo, ela cria condições de dificuldade de acesso de direitos numa empresa que paga mais para homem do que para mulher com a mesma função, exercendo o mesmo cargo, ela está praticando um machismo estrutural. Uma delegacia que não oferece condições mínimas da mulher falar, denunciar, ter acesso, ter acolhimento, ela tem um ambiente de machismo estrutural, né? Então, só fechando assim, o Agosto Lilás, ele traz essa conscientização de tudo que cerca o feminicídio, que é a base do feminicídio. Se a gente conseguir tratar o machismo cultural, o machismo estrutural, a gente vai conseguir reduzir em grande monta e até chegar no grande objetivo do Agosto Lilás, que é o feminicídio zero. Nós estamos conversando aqui com Claudete Roseno, que é petroleira aposentada, é a vice-diretora cultural do Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras no estado do Rio Grande do Norte. Claudete, você aqui na sua abordagem, você faz uma referência que eu gostaria de dialogar com você sobre esse assunto. Você hoje é uma mulher petroleira, aposentada, após longos 30 anos de dedicação ao trabalho à empresa brasileira de petróleo, a Petrobras, que é uma empresa estratégica, fantástica, né? Uma empresa que tem um papel muito grande na economia nacional, é uma empresa de ponta, vamos assim dizer. Essa sua convivência ao longo de 30 anos como trabalhadora da Petrobras, o que é que deixou de lição para você nessa luta de preservação da dignidade e dos direitos da mulher? O que foi que você viu lá? Como é que você conviveu? Tinha políticas lá para orientar, para prevenir, para respeitar? Me relata um pouco dessa sua experiência como hoje aposentada da Petrobras. A Petrobras é uma empresa estratégica, como você mesmo falou, e ela fica muito à mercê das convicções do ambiente político, né? Então, quando a gente está num governo progressista, a gente tem campanhas, a gente tem ações em benefício da mulher, em benefício da dignidade humana, né? E quando a gente chega num momento de política que não é progressista, né? O ambiente, a liderança brasileira, né? Presidencial, por exemplo. Então, a gente teve um período no governo passado em que
O encontro que a gente conseguiu fazer, o Encontro Nacional de Mulheres Petroleiras, como se fosse uma cidade de terra arrasada. As mulheres sendo amplamente discriminadas, assediadas sexualmente, inclusive, né? Então, a gente tem um gap aí de tratamento de pessoas e de causas e de questões envolvendo assédio dentro da Petrobras no governo anterior, de forma assustadora. A minha experiência como petroleira, quando eu entrei na Petrobras, era um número bem reduzido de mulheres, inclusive em plataforma, então eu passei por situações bem complicadas. Por exemplo, não tinha banheiro feminino, né, nas plataformas, foi uma luta para a gente, não tinha... eu tive que não tinha dormitório feminino na plataforma onde eu fiquei, então eu tinha que dividir com o inspetor, né? Então, por mais que a pessoa fosse respeitosa, e foi, graças a Deus, eu tive muita sorte, e eu acho que a época eu era muito ingênua em relação a isso, porque eu deveria ter exigido a minha privacidade, a minha segurança, porque quanto mais a gente analisa os dados de feminicídios, mais a gente percebe o quão é perigoso ser mulher na sociedade brasileira, sabe? Então, a gente está no elevador, imagine você ter sempre essa sensação, você está no elevador, entra um homem, você sabe que pode acontecer. De ser violentada, né? Tudo pode acontecer. É diferente, você teme assalto, mas você não teme estupro. Entendeu? O homem, de um modo geral, ele se torna uma ameaça. E aí é onde o combate ao feminicídio, ele trata do homem também, porque às vezes ele perde de ter um bom relacionamento com a pessoa porque ele vem instigado por um comportamento machista. A gente aprende, quando criança, a mulher, a dizer não, mesmo que seja sim. E o homem aprende que ele deve insistir até a mulher dizer sim. Então, como é que essa conta fecha? Porque quando a mulher diz não, é não. Aí, inclusive, a gente tem que fazer uma campanha para dizer, gente, não é não. Uma campanha do óbvio, né? Né? O não é não. Foi uma das campanhas do movimento feminista, né? Para o homem entender, porque ele entendia, não, ela está fazendo jogo de sedução, né? E aí ele compreende isso, vai insistindo e se acha no direito, se vê ofendido quando leva um não real, de verdade, um não convicto, né? Porque na cabeça dele a mulher está dizendo não, mas na verdade é sim, né? E isso é muito complicado. E a gente precisa pensar no machismo não como algo do homem, mas da sociedade, que inclusive prejudica o homem. O homem, quando criança, ele não pode chorar, ele não pode expressar suas emoções. Isso é machismo. E isso afeta a saúde mental do homem. Os homens, eles se acidentam mais em trânsito, porque a competição, que é muito forte entre os homens, são quem mais morre por violência, por briga, por violência, né? Porque se envolve mais em confusões, disputando algo que é intrínseco, uma coisa que é machista, que é disputar o poder, né, local, seja lá o que for. Uma pessoa ponderada, ela vai evitar o confronto. Mas o homem na frente dos outros, muitas vezes se arrisca até a morrer para poder não passar vergonha, né? E muitas vezes perde a vida. Então, há que se pensar nesse machismo cultural que está impregnado em todos nós, e a gente precisa. O Agosto Lilás, ele vem nesse movimento de conscientização da gente se enxergar enquanto sujeito e quanto que eu contribuo para a pirâmide do feminicídio. A Claudete Rosendo, nesse diálogo aqui conosco, nós, inclusive, Claudete, eu quero aqui fazer uma pergunta a você, gostaria que você falasse um pouco dessa situação, que é a seguinte, né? O Agosto Lilás é uma campanha nacional, vários eventos em estados, em municípios, mas essa luta contra o feminicídio, essa luta contra o machismo, a misoginia, ela reflete
como você falou anteriormente aqui, um ambiente cultural e político da sociedade. E alguns segmentos da sociedade não aceitam sequer conversar com isso, não aceitam dialogar sobre essa temática, porque diz que por exemplo, a escola não pode conversar sobre educação de sexualidade, não pode tratar sobre essas temáticas, porque é a chamada ideologia de gênero. Não discutir essas temáticas aprofunda essa situação de violência? Com certeza. Porque na educação sexual, por exemplo, apesar de um grupo dizer que é para ensinar a criança a ter relações sexuais, e na verdade é uma oportunidade de fazer a criança perceber e denunciar possíveis tentativas, abusos, abusos, casos de pedofilia, por exemplo. Então, a criança tem uma inocência ela não vai ter a malícia, né? E ela precisa saber que determinados procedimentos, determinadas formas de ser tocada, locais onde é tocada, ela precisa denunciar aos pais. E se for alguma coisa que envolve alguém da família, a própria escola. A escola tem sido um veículo importante de denúncia e prevenção contra abusos da criança. Claudete, nós temos dentro dessa campanha do Augusto Lilás, são muitos debates, são muitas discussões, muitas opiniões, né? E obviamente que isso é verdadeiramente uma luta de ideias, de opiniões, dos que querem melhorar a qualidade de vida, estabelecer o primado das relações com base no respeito, no direito, e outros segmentos acreditam que não. Qual é essa diferença que muitas vezes eu quero perguntar isso aqui a você? Diz, não, eu sou feminina, mas eu não sou feminista. Qual é a diferença disso? Isso tem diferença ou é a mesma coisa? É interessante você perguntar isso, porque é uma realidade, porque o machismo ele é muito forte entre as mulheres, inclusive, né? O machismo ele se impregnou de tal forma que distorce muitas coisas. Então, a diferença entre ser feminina e ser feminista. Primeiro, que ser feminina não é nenhum movimento. É um estado de espírito. É você se sentir feminina, você se reconhecer como mulher, né? Então, é um sentimento, não é um movimento. Mas já foi utilizado, inclusive de forma distorcida, há muito tempo atrás, inclusive, o significado de ser feminina era justamente totalmente contra a autonomia da mulher. Ser feminina significava trabalhar o dia todo com as crianças, mas estar sempre arrumada, bonita, cheirosa e bem-humorada para receber o marido que vinha do trabalho muito cansado. Como se o trabalho que ela teve de cuidado, um trabalho não remunerado, um trabalho que não tem férias, que não tem folga, que não tem direito algum, um trabalho não reconhecido como tal, né? E ela tivesse que estar pronta, receptiva. Dizia-se até a necessidade de entender a traição do marido numa situação de relação conjugal monogâmica. Então, ela era monogâmica, mas o homem poderia dar suas escapadas porque ele precisava desopilar, afinal de contas, ele estava provendo as condições financeiras para a família. Então, há um tempo atrás, ser feminina realmente era ser antagônico a ser feminista. E o que eu vejo muitas mulheres lutando pelo direito da saúde das mulheres, lutando pelo direito, o acesso à educação, lutando pelo empreendedorismo feminino, né? E diz, eu não sou feminista, eu tenho uma notícia boa para dizer. Isso é uma prática feminista. A Nísia Floresta, a nossa querida potiguar, Nísia Floresta, pouco reconhecida e por muito tempo atrás silenciada, inclusive desrespeitada, né? E ela nem é reconhecida pelas feministas, assim, muitas feministas não sabem quem é Nísia Floresta, é a pessoa que construiu a primeira escola para mulheres, né? E ela nunca se disse feminista, e ela é eleita, ela é considerada
pelo movimento feminista como a primeira feminista do Brasil, porque ela construiu algo que era de extrema importância para a emancipação da mulher. Ela construiu uma escola para mulheres com conteúdos emancipacionistas à época, né, que hoje já é comum a todas as mulheres, né? Então, toda mulher que estuda, toda mulher que trabalha, toda mulher que sai daquela condição de escrava da família, ela sai dessa condição, qualquer emancipação que ela tem, ela está utilizando de uma conquista feminista. Então, ela deveria se orgulhar e dizer com orgulho que é feminista, mas foi tão distorcido, colocam na imagem de mulheres nuas, sei lá, no meio de uma campanha, né, numa passeata. Isso também é legítimo, mas é a forma da mulher fazer o seu feminismo. Cada uma tem a sua forma de fazer. Se você ensina sua filha a cozinhar para si, né, e não necessariamente só servir, porque assim, a mulher, ela é muito do cuidar, ela é muito do servir, mas isso foi transformado em escravidão, e sem a contrapartida. Na ginecologia natural, a gente vê que os povos originários, as mulheres eram muito unidas, sempre foram de cuidar umas das outras. E hoje a gente percebe, quando a gente reúne mulheres, existe uma felicidade genuína de estarmos juntas, porque essa competição entre as mulheres, ela foi criada, ela foi construída dentro de um sistema que colocou a mulher hoje nessa estatística horrorosa de feminicídio. Essa concepção que você coloca aqui, né, desse modelo, né? O Brasil é um país muito jovem, né? Quando os europeus, e notadamente os portugueses, invadiram o Brasil, ocuparam suas terras, né? Fizeram a matança dos povos indígenas aqui, estabeleceu o regime da escravidão, né? Que foi de 1500 a 1888, quase 370 anos de escravidão. E essa escravidão que você se refere, aí no caso as mulheres que trabalham, têm jornada, né? E até, assim, praticou-se uma fraude, né? Porque diz que essa mulher escravizada, empobrecida, sem direito à educação, né? Extremamente amargurada com os valores e com os sentimentos da vida, ela foi transformada em rainha do lar. Como é que você vê isso, Claudete? Essa questão de uma rainha oprimida, sem direito à fala, sem direito a estudar, a ter trabalho remunerado. Como é isso? Eu queria que você falasse um pouco dessa situação. Isso é bem interessante falar realmente que é uma controvérsia. Isso trata-se da romantização da opressão, né? Você oprime, mas você diz, olha que lindo, né? É a mesma situação da maternidade. Sempre se colocou que a maternidade é uma coisa muito romântica. É tudo lindo, os comerciais, assim, as coisas mais fofinhas. A gente fica, né, toda enternecida quando vê um comercial. Mas quando você vai ser mãe, aí você tem um enfrentamento, tem uma rotina não reconhecida, um trabalho, um desgaste, né? Porque a mulher também sempre foi muito, entre os povos originários, do apoio, a rede de apoio. Hoje se fala muito de rede de apoio, e as mulheres, na medida do possível, elas tentam manter essa rede de apoio existindo. É uma tia, é uma mãe, é uma irmã que vem ajudar, mas a maternidade em si, né, e a lida da vida doméstica, ela é muito pesada, E é algo que a gente precisa dizer, porque a gente também viu um movimento em que as mulheres saem da cozinha e não querem cozinhar, né? E aí quem é que vai fazer? Sobra para a mãe, que ainda pertence àquele movimento, né, da mulher que dá conta de tudo. E, na verdade, cuidar da casa é um dever de todos. Tem que ser dividir tarefas. O homem... ele trabalha lá fora, a mulher também geralmente trabalha lá fora. E que bom quando ela trabalha lá fora, que ela sai um pouquinho daquele ambiente de cheiro de cozinha, de cheiro de água sanitária, entendeu? E a gente deixa de se desenvolver intelectualmente. A gente fica muito cercada de um mundo limitado, né? Então, algumas mulheres, elas questionam: eu não posso cuidar da minha casa? Pode, meu amor. Pode e deve, mas
o ideal é que não seja você sozinha, não seja só você. Mas que as pessoas da casa possam contribuir. Ah, não, mas eu não quero trabalhar lá fora. Ótimo, é escolha. O que a gente defende é que não seja obrigada. Se a mulher escolhe, não, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar do meu marido, é escolha, fique à vontade, porque a luta feminista sempre foi pela escolha da mulher. Lugar de mulher é onde ela quiser. Nós estamos conversando com Claudete Rosendo, que é vice-diretora cultural do Sindicato dos Petroleiros e das Petroleiras no estado do Rio Grande do Norte. Claudete, nós estamos aqui já chegando ao final do podcast, mas eu quero ainda fazer uma pergunta a você, porque a sua fala é muito importante, é uma fala muito fundamentada, é uma fala que traz a realidade e as condições de vida que nós encontramos nessa sociedade, né? E eu tenho assim uma impressão que esse modelo de sociedade que nós estamos vivendo, a sociedade do capital, do dinheiro, do mercado, né, dessa coisa violenta, né, esse modelo é um modelo de sociedade que também oprime, que também cria dificuldades. E qual é o grande desafio da campanha do Agosto Lilás? Eu gostaria que você se referisse a essas duas temáticas. Qual é o grande desafio da campanha do Agosto Lilás? A meta é o feminicídio zero, né? E o grande desafio é fazer com que as pessoas olhem para esse movimento feminista, inclusive, né? Como algo que vai trazer uma sociedade mais solidária, uma sociedade mais amorosa, mais generosa. A gente não quer o feminismo, ele não é contra o homem, ele é contra todo tipo de opressão, seja do homem, seja da mulher, seja da instituição, todo tipo de opressão contra a mulher, para que ela possa se desenvolver da melhor forma possível na sociedade. Uma sociedade livre, do preconceito e da violência, né, Claudete? Isso, exatamente. Se a gente não conseguir vencer os preconceitos de um modo geral, a gente não vai conseguir avançar como sociedade. Nós conversamos aqui com Claudete Rosendo, vice-diretora cultural do Sindicato dos Petroleiros e das Petroleiras do estado do Rio Grande do Norte. Claudete, o seu abraço e as suas palavras finais nesse momento importante que se luta e que se busca garantir a dignidade, preservar a vida e o direito de viver em paz das mulheres. Sua mensagem para as mulheres e para os homens também no Agosto Lilás. Primeiro agradecer, né, pela oportunidade. É um assunto assim inesgotável, mas cada movimento que a gente faz, ele vai agregar, sim, para essa ideia do feminicídio zero. E aí eu conclamo as mulheres para olhar com mais carinho sobre a questão de ser feminista. Qualquer coisa que você está fazendo em prol de outra mulher, você está praticando sororidade e você também está fortalecendo o movimento feminista, porque a gente nunca foi sobre a gente oprimir o homem, mudar de lugar, mas a gente conseguia chegar, ter respeito mútuo como cidadãos, como seres humanos. Um abraço aos telespectadores e às telespectadoras e seguiremos em frente com o Potiguar Notícia, comprometido com a boa notícia, a boa qualidade da informação e com profundo respeito aos telespectadores e às telespectadoras, com a qualidade das nossas entrevistadas e dos nossos entrevistados. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Multifeira Brasil Mostra Brasil está de volta a Natal e tem novidade de tudo que é jeito, da utilidade doméstica a artigos de decoração, do eletrodoméstico ao artesanato. Tem até as melhores oportunidades do mercado imobiliário. A maior multifeira voltou. É de 16 a 25 de agosto no Centro de Convenções, das 16 às 22 horas. Brasil Mostra Brasil. É só sucesso. Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar.